Oi pessoal, muita paz a todos. Vamos, como sempre, prosseguir nos nossos estudos de todas as segundas-feiras. Hoje, é a continuação do estudo da primeira multiplicação dos pães, Nós vamos trazer hoje a parte 2 do estudo, e serão duas partes, desse estudo dessa primeira multiplicação dos pães. E conforme nós fizemos no estudo passado, nós sabemos, que a lição foi narrada por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Isso é bastante significativo do ponto de vista da historicidade teológica, bíblica. Então hoje nós vamos trazer basicamente a simbologia dos números, o que significa essa multiplicação dos pães, que a gente já entendeu que é um processo simbólico, Não que não tenha existido, por exemplo, não é essa a questão até, Que nós entendemos que Jesus veio aqui para ser o pão vivo que desceu do céu, como ele disse. Então, nós vamos só reler, ao invés de, como eu fiz no vídeo passado, eu li o Evangelho de Marcos, mas para as pessoas do grupo que recebem os slides, vamos chamar assim, ele tem os quatro evangelistas, narrando o tópico. Algumas diferenças, mas muito pouco. Então nós vamos ler de novo só para a gente não perder o fio, da história. Vamos ler então, como eu disse, o Evangelho de Marcos. Marcos registrou assim: e já estando a hora muito adiantada, chegando-se a ele seus discípulos disseram: este lugar é deserto e já está muito tarde. Despede-os para que vão aos seus sítios e às aldeias circunvizinhas para comprar pão para si, pois que têm eles para comer. Mas respondendo, disse-lhe Jesus: dai-lhes vós de comer. Aqui está um item muito interessante, Os discípulos iriam, ou deveriam, ou teriam que dar de comer àquela multidão. E disseram-lhe: deveremos então ir comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Depois de se terem certificado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, ordenou aos discípulos que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E sentaram-se em grupos de 100 e 50. E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças e partindo os pães, os ia entregando a seus discípulos para que eles distribuíssem. E repartiu por todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram os fragmentos, 12 cestos cheios de pão e de peixes. Ora, os que comeram os pães foram 5.000 homens. Muito interessante essa passagem, muito significativa. E só relembrando também que os outros evangelistas disseram que são 5.000 homens, fora as crianças, Lembrando então a primeira parte do estudo, verificamos o processo da ação de graça que nós falamos no estudo passado, que é o processo. Ação de graça é comunhão.
simbolizado pela Igreja Católica como o processo da Eucaristia, que é exatamente do grego essa palavra Eucaristia, significação de graça, né? Então nós precisamos entender que essa ação de graça, ela descerá até nós, vinda do nosso Cristo íntimo, do nosso Deus íntimo. Mas para isso é necessário que o nosso livre-arbítrio anteceda, correndo, vamos chamar assim, para esse encontro. O nosso livre-arbítrio precisa aceitar, não só aceitar, mas correr ao encontro desse Deus íntimo. Claro, não na terra, não no plano material, mas no plano do espírito. Vocês lembram que em outros estudos, Jesus entra no barco, na maioria das vezes fala, passemos para outra margem, isto é, vamos sair desse processo meramente terreno. Vamos avançar para o outro polo da matéria. Vamos lá. Ao contemplar, então, aquela multidão sedenta de verdade, né? Eles estavam procurando a verdade. O Espírito acolhe essa multidão com bondade e ensina a essa multidão as grandes e eternas verdades. O que ele faz? Cura aquelas pessoas que estão enfermas, reequilibra aquelas pessoas perturbadas. E todos ali, toda aquela multidão, ouvem com tanta atenção que até esquecem da alimentação material, que é algo, gente, imprescindível, indispensável ao prosseguimento aqui na vida do corpo denso, né, do corpo material, do corpo físico. Temos outra figura bem interessante, os discípulos, nessa interpretação, simbolizando o intelecto, mostra ao espírito que vive fora do tempo e do espaço que a hora se avança, a hora terrena, e que é necessário restabelecer os órgãos astrais e físicos. Isto é necessário que busque o pão físico. Isso é o intelecto, ligado à matéria. Os discípulos, conforme nós falamos no estudo anterior, os discípulos estavam bastante ainda, aspas, materializados. Não conseguiam ainda avançar no processo magnífico da espiritualidade que está dentro de cada um de nós. É que nem a gente hoje. A nossa vida praticamente toda ainda gira em torno da matéria. Mas é hora de nós, já tem um bom tempo, de nós nos despertarmos para isso, né? Aí nós temos uma lição preciosa. É aqui que a gente fala, o que nós temos, nós hoje, 2000 anos depois, o que nós temos a ver com isso? Temos sim. O que significa isso? A individualidade, ou seja, a essência nossa, simbolizada em Jesus, afirma que o próprio intelecto pode sustentar, pode e deve. Jesus falou, o alimento vocês, dê a eles de comer. Então, a essência do Espírito, a essência que é o Espírito, né, melhor dizendo, fala para o processo existencial personalidade, que a gente fala sempre, falando que vocês podem e devem sustentar todos os veículos interiores, todas as nossas personalidades, os nossos órgãos físicos, sem que eles, essas personalidades nossas, os nossos veículos interiores, eles tenham que buscar fora um outro sustento. A gente mesmo tem que buscar o próprio sustento espiritual.
não é o pão da matéria. Isso significa que o nosso intelecto, ainda ligado à matéria, repito, né, ainda ignorante, se admira dessa possibilidade. Como é que nós vamos alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças? Seria, gente, semelhante. Como é que nós vamos alimentar, nós aqui falando bem fisicamente, as nossas, sei lá, trilhões de células? Por meio, logicamente, dos nossos processos mentais e espirituais. Não é legal? Aí vem a pergunta perfeita. Jesus fala: quantos pães tendes? Vou relembrar isso, porque é pergunta fundamental. Quantos pães tendes? Porque, só relembrando, não existe a possibilidade de multiplicar por zero. Qualquer número multiplicado por zero vai ser zero, né? Então, precisamos ter alguma coisa para poder multiplicar. E eles tinham 5 pães e 2 peixes, né? Quantos pães tendes, então? O pão material, logicamente, ele é básico para o corpo físico, o alimento, né? Mas há outro pão, que a gente pode chamar de pão sobressubstancial, isto é, fora da substância material, que alimenta muito mais. Porque, como diz Jesus, eu sou o pão da vida, e aquele que comer desse pão terá a vida eterna, ou a vida imanente. Né? Lembrando sempre, né, gente, que aqui que falamos é que Jesus veio trazer para nós o alimento do Espírito, veio trazer as verdades espirituais. Né? Aí o que acontece? O intelecto, razão, esclarece que só existem 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus disse? Isto é, o que a nossa individualidade vai falar para a nossa personalidade? Isso basta, ou seja, é o bastante. Se vocês tivessem 0, não tinha como multiplicar. Mas se vocês têm 5, que nós vamos entender o significado, e 2, vocês podem fazer uma coisa fantástica, né? 5 e 2, né, somando, nós temos 7, que é a ideia do pleno. Então, vamos lá? O 5, no plano divino, significa, ou simboliza, a providência ou vontade divina, quer dizer, aquilo que governa toda a vida universal, que alimenta e que sustenta tudo o que há. Esse 5 simboliza isso. No plano humano, significa a vontade do homem que dirige sua força vital. Homem aqui no sentido de humanidade, né? No plano da natureza, é a força viva de todo o universo natural. E o 5 representa nada mais, nada menos que o próprio Cristo. No plano humano, então, o 5 simboliza o homem, figurado na estrela de 5 pontas. A ponta de cima lá simboliza a cabeça, as 2 pontas laterais, os braços, e as 2 pontas inferiores, as pernas. Nós já trouxemos até o desenho, né? Alguma coisa trabalhando sobre isso. Temos então, na ideia dos 5 pães, um simbolismo perfeito da mônada divina. Cada um de nós é a mônada espiritual, mergulhada na carne, no formato do homem. Legal, né? Esta multiplicação dos pães serviu de experiência prática para que os discípulos pudessem compreender mais tarde uma explicação teórica, quando Jesus fala, que nós vamos ver mais adiante, no pão da vida.
Primeiro Jesus, então, mostrou para eles toda a possibilidade de alimentação, para que eles pudessem compreender, no futuro, o significado perfeito do que é o pão da vida. O número 2, os 2 peixinhos, exprime no plano divino, olha que legal, o 2. No plano divino significa a manifestação da divindade. É a segunda manifestação da divindade. O número 2, né? No plano humano, representa o processo feminino, porque é o processo feminino que multiplica, né? De um espermatozoide, por exemplo, de um espermatozoide e um óvulo encontrando no corpo feminino produz uma outra vida, né? Uma outra encarnação, um novo tempo, uma nova possibilidade de avanço na escala evolutiva, né? Então, esse feminino, representando dentro de cada um de nós a possibilidade de multiplicação, porque está pronta para acolher em si mesma a semente da verdade e multiplique essa semente, frutificando em si mesmo. Temos aí a lição de modo muito superior, muito, vamos chamar assim, é uma ideia bastante avançada do ponto de vista do espírito. E como diria Jesus, quem tem condição de entender, que entenda. Quem tem ouvidos, que ouça, quem tem olhos, que veja, né? O intelecto, então, voltando aqui ao aspecto do intelecto em nós, diz que possui apenas para dar alimento das células. Nesse processo, quando falamos do intelecto, a gente está falando aqui de um intelecto ainda materializado. A única coisa, então, que o intelecto pode fazer, no sentido do ser humano vivificado na matéria, isto é, nós temos dinheiro para ir lá comprar pão, enquanto Jesus fala, vocês têm condição de fazer essa multiplicação, de alimentar toda essa população. Eles falam, mas nós podemos apenas, Senhor, vamos dizer assim, dar o alimento a essa multidão de células no processo material. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos condição. Nós nem entendemos direito como é que nós podemos fazer essa multiplicação no plano divino. Que nem a gente, né? Aí a individualidade fala assim, mas se vocês já podem fazer isso, beleza. Se vocês já têm 5 pães e 2 peixinhos, isso é o bastante. Nada mais é necessário para alimentar a multidão, além de estar, né, o ser estar disposto a receber o ensino. Estar disposto a receber o processo de multiplicação em si é o bastante, né? Vamos lá então. Estando tudo preparado, a individualidade ou Jesus ergue os olhos ao céu, isto é, eleva as suas vibrações, parte o pão, isto é, separa o espírito da matéria e, agradecendo literalmente por tudo, distribui a verdade para todos. No caso íntimo nosso, nós iremos da individualidade que está em nós, trabalhando a nossa personalidade, significa distribuir essa verdade para todo o grupo de células reunidos nos nossos conjuntos, nos nossos órgãos, simbolizado nos 50 e no 100.
e todos, então, vão comer e se fartar. Vem, então, a ordem fantástica para recolher os fragmentos que sobram, isto é, as verdades que possam ser reveladas à grande massa profana, isto é, aquelas pessoas que estavam fora, para não se perder nada. O desperdício, gente, em todos os sentidos, leva à falência. A natureza não desperdiça nada, ela recicla tudo. E ficaram, então, repletos, cheios, 12 cestos, na simbologia perfeita do número 12, simbolizando aqui os 12 emissários. O número 12 também, na esfera da ação de Jesus, é a redenção completa. O 12, nós já falamos, que o número 1 é unidade, o 2 é dualidade, né? Então, é um processo, é a simbologia perfeita de uma completude. O 12 significa um processo completo de redenção. Significa, então, que aquelas verdades recolhidas dos 12 cestos servirão para ensino daqueles que estão de fora, que não estavam ali participando naquele momento. E que ainda, por que eles não estavam ali? Porque ainda não poderão receber essa verdade total. Por isso que Jesus disse, muita coisa ainda tenho a dizer a vocês, mas que vocês não podem suportar agora. Essa expressão foi trazida por João no capítulo 12, capítulo 16, versículo 12. Assim, então, nós temos nos evangelhos, sobre a luz da letra, no véu da letra, material, esses cestos. E os fragmentos da verdade que foram reveladas e que só puderam chegar até nós em fragmentos sobre forma de alegoria e metáforas. A gente não tinha como entender de outra forma. Para que a verdade não fosse desvirtuada por quem não a compreendesse. Por isso que Jesus trouxe as verdades divinas em parábolas, né? Temos ainda, mais uma vez, voltando ao número 5, mas só que agora 5.000. 5.000 homens. Os 5, então, os 5.000 tem a mesma representação simbólica que a gente já falou, agora no sentido de, no processo hominal como humanidade. O número 1.000 traduz a ideia de um número ilimitado. A gente fala assim, milhares de criaturas, milhões de sonhos, a gente fala assim, 1.000 sonhos, né? E vai por 1.001 noites, vai por aí fora. A gente significa num processo de exagero. Então, esses 5.000 simbolizam criaturas 1.000 inúmeras, estagiando no mundo, cada um na sua manifestação física, né? Trabalhada nas suas células, que se organizam em órgãos, tal como a humanidade se organiza em raças e em nações. Interessante, né? O estudo. Quando a gente fala que o Evangelho significa vida em abundância. Hoje nós estamos ainda engatinhando no processo de compreensão do Evangelho. Mas é muito legal saber que o Evangelho precisa ser entendido na nossa intimidade e vivenciado no nosso dia a dia, multiplicando todos os nossos talentos que a gente vai ver adiante, né? Estamos aqui para multiplicar todas as nossas possibilidades no processo da ascensão espiritual de cada um de nós. Obrigado, gente. Semana que vem a gente continua com mais um tópico.